Nessa semana nós lemos a Parashá Miketz. A gente viu na Parashá da semana passada o Yosef, ele foi acusado injustamente de ter atacado a esposa do Potifar, o ministro do faraó. Ele já estava 12 anos na prisão e de repente na Parashá dessa semana o faraó ele tem dois sonhos, ele acorda angustiado, ele chama todos os magos egípcios que através da necromancia vão tentar interpretar os sonhos. Ele chama os grandes sábios do Egito e ninguém consegue dar para o faraó uma interpretação que ele aceita, que ele acha que é razoável, até que vem o copeiro-chefe, aquele que na Parashá da semana passada tinha encontrado com o Yosef na prisão. O Yosef tinha interpretado o sonho dele e do padeiro-chefe, e ele fala para o faraó: olha, tem um hebreu que está um escravo, está lá na prisão, eu tive um sonho, o padeiro-chefe teve um sonho, e ele interpretou, quem sabe ele pode interpretar também o seu sonho. Imediatamente, num piscar de olhos, o Yosef, ele está livre da prisão, cortaram o cabelo dele, fizeram a barba, colocaram roupas novas nele, e ele está diante do faraó, o homem mais poderoso do mundo, e o faraó fala para ele: eu tive um sonho e ninguém consegue interpretar. O Yosef responde: sonhos Deus interpreta, me fala o sonho e quem sabe Deus vai me usar como intermediário dele para interpretar. Os sonhos eram das 7 vacas gordas que são engolidas por 7 vacas magras, 7 espigas de trigo bonitas, saudáveis e que são engolidas por 7 espigas feias, queimadas. E o Yosef interpreta os sonhos, são 7 anos de fartura que vão ser seguidos por 7 anos de escassez, de seca, de dificuldades. E o Yosef ele vai além, ele fala: olha, faraó, eu vou te dar um conselho, pega algum homem sábio, algum homem honesto, correto, e coloca ele como responsável para juntar comida nesses 7 anos. Vamos ter fartura, vamos ter coisas boas. Vamos junta comida e vamos pensar para os anos da fome, os anos de dificuldade, a gente não vai ter problema com comida. O faraó, quando escuta isso, fala: uau, você é a pessoa, você vai virar o responsável por tudo isso, você vai viajar pelo Egito inteiro, juntando comida, armazenando, e você vai ser o vice-rei, você vai estar abaixo só do meu trono. Então, de um instante para o outro, de um prisioneiro abandonado, o Yosef, ele vira o vice-rei do Egito. A grande pergunta, olha, Kol HaKavod, a interpretação foi linda, todo mundo tinha tentado, ninguém conseguiu, mas por que dar um cargo de vice-rei do Egito? Dá um cargo de interpretador de sonhos oficial, mas o que tem a ver colocar ele como vice-rei, o responsável por toda a comida, por todo o abastecimento do Egito? Entregou literalmente o Egito nas mãos do Yosef. O que o faraó viu de tão incrível no ato do Yosef, na interpretação que o Yosef deu? Os nossos sábios falam que na verdade não foi só a interpretação, o Yosef também trouxe a solução do problema. Ele falou: olha, vão ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome, então vamos se preparar nos 7 anos de fartura e guardar para os 7 anos de fome. Então não só ele interpretou, ele trouxe também aqui a solução do problema. Mas isso qualquer criança sabe, a gente tem até aquelas historinhas de criança, da cigarra e da formiga, que no verão a formiga trabalhava, a cigarra ficava cantando, e no inverno que não tinha mais comida, a formiga estava tranquila e a cigarra estava desesperada que ela não tem o que comer. Então a gente sabe que é uma solução simples. O que o faraó viu de tão genial na solução que o Yosef ele trouxe para o problema? O ponto é, e a gente pode ver na sociedade hoje em dia, o quanto nós somos imediatistas, a gente quer ver resultado agora e, acima de tudo, como nós somos egoístas. A gente só pensa na gente mesmo, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. A gente vê, por exemplo, na ecologia, quanto as pessoas destroem para ganhar dinheiro agora, sem pensar no planeta, para as futuras gerações. A gente vê quantas pessoas comem coisas não saudáveis,
Quantas pessoas fumam sabendo que no futuro vão ter problemas de saúde grandes, mas a gente pensa no agora, no prazer imediato, e a gente não pensa no futuro e não pensa nos outros. Numa sociedade tão egoísta, tão centrada em si mesmo, tão voltada ao materialismo, como o Egito, de repente vem Yosef e ele quebra esses dois conceitos. Ele não é imediatista. Vamos pensar para frente, vão vir 7 anos bons de fartura, não vamos aproveitar esses anos para esbanjar, para torrar comida, para dar grandes festas. Vamos usar esses 7 anos para pensar lá para frente, para juntar, para quando a gente precisar nos anos de fome, a gente vai ter comida. E ele também quebrou o conceito do egoísmo. Vamos pensar em todo mundo, vamos salvar todo o Egito. Às vezes a gente vai poder salvar o mundo inteiro. A fome atingiu toda aquela região, inclusive o Yosef acabou salvando a sua própria família. Então olha que incrível, quando a gente sai do imediatismo, quando a gente sai do egoísmo, a gente consegue construir muito na vida. Tem um experimento que fizeram há muitos anos com um grupo de crianças e ficou conhecido como o experimento do marshmallow. Pegaram um grupo de crianças, elas vão entrando individualmente numa sala, elas não sabem que elas estão sendo filmadas e é oferecido para cada criança 2 opções. Ela entra na sala, tem um pratinho na mesa e tem um marshmallow naquele prato. E é falado para a criança o seguinte: você tem 2 escolhas. Se você quiser, você pode comer agora o teu marshmallow, ou você pode esperar 15 minutos. Se você aguentar 15 minutos sem comer, você ganha 2, você ganha o dobro. Então fizeram essa experiência, é muito interessante ver o vídeo. Realmente tiveram crianças que tiveram força de vontade, tiveram crianças que aguentaram 5 minutos e acabaram comendo marshmallow, tiveram crianças que olharam o marshmallow, enfiaram na boca, não aguentaram nenhum segundo. O mais incrível dessa experiência foi que os pesquisadores continuaram acompanhando aquelas crianças depois de 10 anos, depois de 15 anos, depois de 20 anos, para ver como ia ser o desempenho delas na vida. E o que eles perceberam? Todas aquelas crianças que conseguiram ter autocontrole, que conseguiram pensar na frente, olha, eu posso ter 1 agora, mas se eu guardar por 15 minutos eu posso ter 2. Foram melhores alunos na escola, foram pessoas de sucesso na vida, tiveram sucesso nas carreiras, nos trabalhos. E as pessoas ao contrário, que eram imediatistas, que queriam comer na hora, não quiseram pensar no depois, foram pessoas normalmente fracassadas na escola e fracassadas na vida. Então a gente aprende isso do Yosef, de pensar para frente, de pensar no futuro e de pensar nos outros também. Isso vale para um conceito espiritual importantíssimo. A gente vive num mundo material que está cheio de prazeres imediatos e muitas vezes a gente não pensa no futuro, na nossa vida eterna. A pessoa troca a vida eterna, fazer o que é certo, muitas vezes por um prazer imediato. A Torá não é contra prazeres, a Torá ensina pra gente que a gente veio para esse mundo e a gente pode aproveitar. Um exemplo, Shabat. Shabat, a gente pode comer bem, a gente pode aproveitar, mas a gente não veio aqui nesse mundo para os prazeres materiais. Inclusive, o Shabat é um exemplo incrível. No Shabat, a gente não pode cozinhar. Então, como a gente come aquele banquete no Shabat, a gente preparou antes. Então, a pessoa que desde o domingo ele já começa a pensar no Shabat, ele já compra alguma coisa gostosa, uma carne, um peixe, uma sobremesa, e ele vai preparando a semana inteira. Uau! Quando ele chegar no Shabat, ele vai ter um banquete. Mas aquele que deixar tudo para a última hora, que não se preparar, que não pensar no Shabat, 5 minutos antes de começar o Shabat, ele vai abrir uma lata de sardinha, é isso que ele vai comer o Shabat inteiro. Assim também, nosso mundo vindouro, vamos pensar para frente, não ser tão imediatista, investir na nossa vida verdadeira, que é a vida eterna. Às vezes, precisa abrir mão de alguns prazeres imediatos para ganhar coisas muito melhores lá para frente. Aquele marshmallow tá uma delícia, mas se eu aguentar um pouquinho mais, eu vou ganhar o dobro. Assim também na vida, se a gente tiver autocontrole, se a gente não pensar só no agora, conseguir pensar lá para frente e acima de tudo conseguir pensar também nos outros, com certeza a gente vai ter sucesso
tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Shabbat Shalom!